Então vamos nós para a palavra do Senhor. O Senhor já abençoou seu coração através do início desse culto, irmãos. Através dos louvores, né, que foram cantados, entoados, para a pessoa do nosso Senhor e Salvador e Rei Jesus. Agora está na hora de nós ouvirmos uma palavra de encorajamento. Uma palavra que nos favoreça a permanecer firmes na fé. Aos pais presentes, né, todos os homens, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, pelo privilégio que Deus lhes deu de serem pais. Aqueles que já perderam seus pais, né, pais terrenos, talvez fiquem um pouco mais sentidos nesse dia, mas de qualquer maneira, tenho certeza que o Senhor se agrada da vida dos homens dessa casa, que são os exemplos, né? Os exemplos para os seus filhos, para as suas esposas. Glórias a Deus. Eu vou falar de um grande pai hoje. Por incrível que pareça, não foi proposital. O pastor procurou isso para falar no Dia dos Pais. Eu não ligo a minha palavra ao calendário humano. Deixando bem claro isso, amém? Reverencio os pais nessa data, mas não ligo mensagem a calendário humano, não sigo o calendário humano. Vou falar do maior pai que tem na Bíblia, o pai da fé, Abraão. Então abra sua Bíblia, por favor, vamos começar esse sermão, só um instantinho, irmãos. Por incrível que pareça, peguei o sermão errado. Tem tanto sermão na minha Bíblia, agora peguei o certo. Abre, por favor, lá em Gênesis 12. A meditação ela é muito simples, né? Porque todos nós temos conhecimento de quem foi Abraão, pai da fé. Aquele hebreu que Deus chamou lá na Caldeia, seria atualmente no Iraque. Abraão, se fosse vivo, hoje, a etnia dele, né, a localidade onde ele morava, ele seria iraquiano. E Deus chamou esse homem lá do Iraque, de Ur dos Caldeus, para uma grande missão, ser o pai da fé de todos nós, de judeus, de cristãos, de todos os que têm fé no nosso Deus. Abraão é o pai. E o mais interessante desse paradoxo, né, é mais um paradoxo na Bíblia, tem muitos paradoxos, ideias que parecem contrárias. Ele já era chamado Abraão antes de ser pai. Na verdade, o nome de Abraão foi alongado. Ele chamava Abrão, com um A só. Esse Abrão quer dizer pai exaltado, e ele não era pai. Talvez uma homenagem ao seu pai natural, ou ao seu avô, mas é fato que ele já se chamava pai exaltado. E depois Deus acrescenta aí, né, na nossa grafia, mais um A. Ele passou a ser pai de multidões. Deixou de ser Abraão para ser Abraão. Mas a ênfase está na paternidade. E volto a afirmar, isso não foi indução da data. Deus colocou uma proposta no meu coração e passa pelo pai Abraão. Amém? Quantos já conseguiram abrir em Gênesis 12, verso 1? Vamos ver hoje alguns versículos para contar a história de Abraão, muito resumidamente, porque é grande, né? Abraão ocupa assim um lugar de destaque na narrativa bíblica, o pai da fé, o patriarca. Mas eu vou fazer uma passagem em alguns versículos chaves para mostrar não a vida de Abraão necessariamente, mas a prova de Abraão. E a prova de Abraão, a provação dele, vai ser um paralelo para as nossas vidas. Existe uma prova quando estamos esperando a promessa de Deus se cumprir. Vou falar hoje sobre isso. A provação da demora de Deus. Deus demora ou não demora? Quantos anos levou para Deus cumprir a palavra que deu a Abraão? Quantos anos levou, igreja? 25 anos. Não foram 25 dias, não foram 25 meses, que já seria um período longo, né? 25 meses é um ano e pouco. Longo para a gente. Para Deus não é nada, né? Alguns segundos, minutos. Mas Deus levou 25 anos. Isso deve fazer a gente pensar, não é? Como Deus trabalha conosco.
Nós que somos essencialmente ansiosos, imediatistas. Nós somos uma geração fast food. O termo fast food em inglês, comida rápida, né? Tudo instantâneo. Você bota o miojo na água, 3 minutos está pronto. Tudo é para ontem. Você bota uma comida agora, tem um air fry. Você bota uma comidinha ali, calcula um tempo mínimo e já está pronto. Tudo é muito rápido, muito instantâneo. As informações. Está faltando aí, né, varão? As informações são instantâneas também. Acontece agora, em tempo real, você recebe essa informação. Então estamos numa geração que tudo é muito assim, ó, num piscar de olhos, numa fração de segundos. E quando contrastamos com a história de Abraão, o patriarca, de 4.000 anos atrás, nós vemos que Deus deixou uma promessa a Abraão e levou um período muito extenso de tempo para cumprir. Temos que aprender alguma coisa com isso nessa noite, amém? Aprovação da demora de Deus. Gênesis 12, verso 1, igreja. Já acharam? Só até o verso 4 para abrir. O texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, percebam que ainda era Abrão, não era Abraão ainda. Sai da tua terra, da tua parentela, da sua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Até aí já é um desafio, porque Abrão não conhecia o Deus Yahvé, o imortal, o eterno, o todo-poderoso. Ele não conhecia. Ele ouve um Deus falar com ele: abandona toda a tua raiz e referência e vai andando que eu vou te dizer onde você vai chegar. Tem que ter fé para fazer um negócio desse. A fé de Abraão já é explícita aqui. Quem sairia de casa sem rumo, esperando Deus dizer aonde quer que você vá? Abraão saiu. E aí no verso 2, Deus faz a promessa. Eu queria que você lesse aí, vamos lá? Olha a promessa que Deus deu a esse homem, vamos lá, queridos? De ti farei o quê? Uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Seja você, Abraão, uma bênção. Ainda colocou um encargo de santidade nele. Não sabemos como ele vivia antes. Não podemos dizer porque não está na Bíblia. Mas a partir daquele momento, ele tinha que andar na terra como representante desse Deus, que ele mal conhecia, e tinha que se portar como um homem abençoador, uma expressão da bênção de Deus na terra. Seja você uma bênção. Grande desafio. Mas a primeira parte dessa palavra diz: farei de ti uma grande nação. O fato é que o pai Abrão era um homem velho, não é? E mesmo na cultura daquela época, era diferente de hoje, se honrava os mais velhos, mas ele tinha noção de que era um homem já de idade. E não se espera muita atividade de um homem de idade. Eu creio que Abraão não fazia a menor ideia de que ia percorrer milhares de quilômetros. Milhares de quilômetros. No lombo de alguma montaria, ele e sua esposa. Restante da bênção, verso 3, igreja. Deus prometeu então que ele teria gerações saindo dele. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra se cumprirá sobre a terra na ressurreição de Abraão, na volta do Senhor Jesus Cristo. Quando introduziu o reino milenar, aqueles que entrarem no milênio serão abençoados. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E tudo começou lá atrás com o pai Abraão, do qual o próprio Cristo descende na linhagem humana. Amém? Olha como esse homem tinha muita responsabilidade no plano de salvação de Deus. Em ti serão benditas, abençoadas,
todas as famílias da terra. E o que Abraão fez, tendo tanta comissão sobre si? Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, seu sobrinho. Agora os detalhes-chave aí, irmãos. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Lembrando que, como ele é de 4.000 anos atrás, e que Abraão é um patriarca do período pós-dilúvio, o dilúvio já havia passado, os homens até o dilúvio viviam mais anos. Amém? Então estamos aqui num período de transição em que os homens ainda vivem muito para o nosso dia a dia, para o nosso padrão atual. Naquela época se vivia mais de 100 anos ainda. Antes do dilúvio se vivia até 1000 anos na carne. Então está ali agora, no pós-dilúvio, mas homens vão chegar a alcançar 200 anos. Naquele período ali de Abraão. Se eu não me engano, o próprio Abraão chegou a 175. Então durou bastante. Nenhum ser humano hoje dura 175 anos. Não é? Se eu não me engano, o que estava aí no Guinness Book aí, estava vivo, era 114 anos. O mais velho. Então, de qualquer maneira, mesmo levando em conta que se durava mais, ele já tinha 75 anos. Amém? Então vamos para o restante do comentário bíblico, né, sobre a vida de Abraão. Eu vou ter que dar saltos aqui cronológicos, porque o que me interessa aqui é a passagem do tempo. Qual é a provação que todo ser humano passa quando recebe de Deus promessa? A maior provação nossa é o tempo. O tempo para nós é uma provação. Abraão recebeu então com 75 anos, amém? A promessa. Gênesis 15, 2, avança aí, vamos fazer essa migração aí dos textos, para a gente editar o mais rápido possível, não precisa ser longo. Não me proponha fazer uma mensagem, a biografia de Abraão. Gênesis 15, verso 2, até o verso 4. Quantos acharam? Então diz assim, respondeu Abraão. Eu queria que vocês lessem essa porção de texto, porque é a resposta do homem que recebeu a promessa de Deus. Deus faz promessa aos homens? Faz. E Deus demora um pouco. E quando Deus demora, nós reagimos, os seres humanos reagem à demora de Deus. Abraão está agora reagindo à demora de Deus. Vamos ver o texto? Respondeu Abraão, Senhor Deus, Yahvé Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer. Não é Eliezer, não, é Eliezer. O acento está na primeira aí, ó, no primeiro é. Eliezer. Sei que você conhece algum Eliezer, mas aqui na escritura é Eliezer. Abraão agora começa a questionar um pouco. O que o Senhor vai me dar? O Senhor falou lá atrás que eu ia ser pai de nações e multidões. Só que o único que eu tenho diante de mim não é meu filho de verdade, não é filho da minha carne. É o Damasceno Eliezer, um dos meus servos. É ele que eu tenho como herdeiro. E aí ele vai argumentar com Deus. Verso 3, vamos lá. Disse mais Abraão, é Abraão falando com Deus. A mim não me concedeste descendência. O Senhor não me deu filhos. Até esse momento, não. E um servo, um escravo nascido na minha casa, será o meu herdeiro. O Senhor não me deu filho natural? Eu vou deixar tudo que eu tenho para o meu escravo, mais de confiança. Eliezer, perdão. Eu mesmo me viciei. Verso 4, igreja.
Deus vai falar agora com esse homem que ele disse que vai ser pai de nações. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus reendossa: eu vou lhe dar um filho. Amém, queridos? Deus está reendossando, porque houve um questionamento. O Senhor não me deu filhos, o meu herdeiro é um escravo. Deus te fala: não, vou lhe dar um filho. E é muito interessante essa dinâmica, não é, da promessa sendo reafirmada enquanto não se vê nada. E muitas vezes as nossas promessas também, né, fazendo já o paralelo para a nossa vida, nós recebemos palavras de Deus, esperamos algumas promessas de Deus se cumprirem, e nós não vemos a promessa se cumprir, logo questionamos. E aí, Senhor, vai ou não vai cumprir isso na minha vida? Existe um salmo que eu compartilho ali com o Senhor de Dias, fez aniversário, ele tem mais algumas bênçãos para receber. Aí ele fala assim: pastor, estou naquele salmo. Qual salmo? Aquele que diz assim: verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Tem promessa que a gente acha que a gente nem vai ver se cumprir, que a gente vai morrer antes. Ele não. Ele está esperando no salmo: verei os bens do meu Senhor na terra dos viventes. É nesta vida ainda que eu verei os bens. Salmo 27, 3, sabe de cor. Nem eu lembrava mais qual era a referência. É uma promessa. Ele absorveu isso como uma promessa de Deus para a vida dele, que ainda vai ver os bens na terra dos vivos. Amém? Agora, quando será? Essa é a grande dificuldade nossa. É o tempo da espera. Amém? Deus reafirmou então para Abraão, que na época era Abrão, que ia ser um filho da carne dele. Não é o filho postiço, o filho de consideração, o filho real, legítimo. Migra agora, você estava em 15:2 para 16:1. Gênesis 16:1, continuamos seguindo a história. A ansiedade da espera pode precipitar o erro. Perceberam? Recebeu a promessa com 75 anos, mas os anos vão se passando e Deus não cumpre ainda. E vai passando mais um mês, e 2, e 12, e 24 meses, e 36 meses. E o tempo está passando. E Deus ainda não cumpriu. O que acontece quando Deus demora um pouco a atender os nossos anseios? O que acontece conosco, irmãos? Nós vamos fazer o quê? Dar um jeitinho. Essa é a nossa grande ansiedade, né? A nossa deficiência. Se Deus diz assim: vou lhe abrir uma porta de emprego excelente, e levar tempo para abrir essa porta, antes disso você terá providenciado seu próprio escape. Antes disso você ouviu que Deus ia fazer, mas você não está a fim de esperar. Não, Deus disse: vai me dar uma porta excelente, então vou dar um jeito de procurar essa porta. Eu vou dar um jeito de entrar nessa porta a qualquer custo. E aí você sai abrindo portas, achando que já é o cumprimento da promessa. Porque você não consegue esperar. A demora de Deus para nós é uma agonia. Nós somos muito ansiosos. Passamos rápido na terra. Então, quando o homem não espera o tempo de Deus, ele providencia seu próprio jeitinho. E dá ruim. Normalmente a nossa precipitação não cumpre a promessa de Deus. O nosso jeitinho, a nossa improvisação, a nossa antecipação, normalmente ela não é nem de perto com a excelência do que Deus queria fazer. E foi assim que fizeram bobagem no passado. Gênesis 16:1. Havia uma ansiedade. E a ansiedade precipitou um erro. E o erro está até os dias de hoje. A guerra lá em Israel com os descendentes de Abraão por causa de um erro de uma família que estava precipitada. Quantos estão com os olhos no texto?
Vamos lá, vamos ver essa história aí, resumida, né? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Essa era a ansiedade. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Irmãos, barriga de aluguel há 4.000 anos atrás. Barriga de aluguel. Literalmente. É literal. Hoje existe isso também. Pessoas que são contratadas, mulheres são contratadas por casais que têm dificuldade de fertilidade, e por um preço e por um contrato, essa mulher recebe, né, o óvulo já semeado, né, no seu ventre, desenvolve a criança e depois entrega essa criança para os pais biológicos. Barriga de aluguel. Só que naquela época não era tão tecnológico. Não tinha coleta de óvulos, tinha nada disso. Simplesmente fazia filho na empregada. Literalmente. A empregada era uma espécie de esposa extra para fazer filho. Se você observar, a história do povo de Israel é formada de pares, né? Que não são bem pares. É poligamia, irmãos. É literalmente poligamia. Jacó teve filho com mais de, se não me engano, com 4 esposas diferentes. E gerou as 12 tribos de Israel. Então não se espante, era o costume da época. E a Sara resolveu antecipar o projeto, já que Deus estava demorando. Verso 2 ainda, não li até o final. Me edificarei com o filho por meio dela. E Abrão, o que ele fez? Anuiu ao conselho de Sarai. Tá bom, você está me pedindo, eu faço esse sacrifício. Eu vou ter um filho com a minha empregada. Fazer esse esforço. Oh, Jesus Cristo. Ele chega a ser jocoso, né? Chega a ser, parece uma anedota. Muito bem, ele anuiu ao conselho de Sarai. Lembre-se que a autora do crime é a esposa, viu? Não partiu dele. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Percebam que é ela que entrega a escrava para o marido. Ele já anuiu, já aceitou a ideia. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Percebam que já passou uma década desde a promessa. Uma década. O tempo aqui é crucial para a gente entender como nós reagimos às promessas de Deus, amém? Agora diz um detalhe técnico aí, tem 10 anos já. Verso 4, igreja. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Começou uma briga interna na família. Depois que a criança nasceu, Ismael. Ela conseguiu um filho no artifício e só causou males na própria estrutura familiar. Diga comigo assim: o tempo da espera é angustioso, mas é necessário, para não haver precipitação. Toda precipitação fora do propósito de Deus é porta que o Senhor não abriu. Não é bênção. Quantos estão entendendo? Dá ruim, irmãos. Isso aqui vai causar tantos males, vai causar uma briga familiar, vai causar a expulsão de Agar daquela casa com o seu filho Ismael, ruptura. Toda vez que o homem tenta dar um jeitinho, não dá certo. Ainda não é a bênção de Deus. Amém? Então, migrando como vocês estavam, migra mais um pouquinho agora para Gênesis 17. Gênesis 17, verso 15. No tempo de Deus, a promessa se cumpriu. Gênesis 17, verso 15.
Então vamos ler até o verso 19. Quantos anos tinha Abrão quando recebeu a promessa? 75 anos. Vamos ver quanto tempo levou para cumprir? Gênesis 17:15, igreja. Quantos podem ler? Leiam com o pastor. Disse também Deus a Abraão, já não é mais Abrão, agora já é Abraão, pai de nações, de multidões, que já não te chamarás Sarai, porém Sara. É agora que tem um novo significado, seu nome. Verso 16, igreja. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Amém, igreja? A promessa de Deus é transformar a mulher estéril na mãe de todos os povos também pela fé. Deus quer ser exaltado no sobrenatural. Qual vantagem teria essa história se Sara e Abraão fossem pessoas de idade normal, né? De reprodução? Qual é a graça? Qual é a glória de Deus que um casal de 30 anos ou 40 gere filhos? Não é? É natural. Não tem glória nenhuma para Deus. Mas Deus fazer dois velhos, cujos órgãos reprodutores já estão ali, né, impossibilitados, serem rejuvenescidos para gerar um milagre, a glória e honra vai para Deus. Amém, queridos? Existe um porquê da demora. A honra seria muito maior, no milagre muito mais excelente, se você visse uma mulher de 90 anos dando à luz. 90. Eu gosto de acompanhar a mídia social, já vi mulheres de 70 anos dar à luz. Na Índia. Lá, mulheres com certo vigor conseguem dar à luz com 70 anos. Mas com 90, eu não creio que tenha outra na história. Bota mais 20 anos para frente. Imagina, as irmãs conseguiram imaginar? Pela cara da irmã Tânia ali, ela falou, não é possível. Ter filho com 90 anos. É muito além da imaginação, né? E aí que está a glória de Deus. Porque se Deus fizesse com gente nova, não tinha nenhuma coisa extraordinária. Mas Deus faz um milagre. E agora chegou o tempo do milagre. Então Sarai agora está reafirmando Deus que vai ser através dela. Vou ler novamente o verso 16. Olha como é que Deus trabalha, igreja. Abençoá-la-ei. Eu vou abençoar o ventre de Sarai, que agora é Sara. Abençoá-la-ei. Dela te darei um filho. Eu não falei lá atrás que eu ia dar através dela? Através de você, Abraão. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. A mulher estéril, ela vai ter filho e o filho dela vai gerar filhos e filhos e filhos e netos e netos. Nações vão proceder de você, da sua linhagem. Reis de povos procederão dela. Olha como Deus exalta a humilhada, a que não dera filhos antes. Rei de povos procederão dela, de Sara. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Abraão está dizendo: eu já tenho Ismael, já vi, ó, eu já fiz o filho com a escrava, já tenho Ismael. Deus está falando: não, é o que eu vou dar, no meu tempo, com a glória que eu quero que ele tenha. Amém? É do meu jeito, é no meu tempo. E aí Abraão dá uma espécie de questionada irônica. Ele riu. Como é que um homem de 100 anos vai gerar filho? Gênesis capítulo 21, 5, igreja. Vamos ver o cumprimento dessa promessa. Gênesis 21, 5. Chegaram aí comigo? Leiam em voz alta o cumprimento. Qual é a data? Qual é o período da vida de Abraão? Vamos lá? Tinha Abraão quantos anos? 100 anos. Quando lhe nasceu Isaque,
Seu filho, o filho da promessa, o filho do milagre. Amém, povo santo? Quantos anos ele recebeu a promessa? Quantos anos ele tinha? 75. Quanto tempo ele esperou? 25 anos. 25 anos. Tem gente aqui que não tem esse período de tempo de fé na igreja. 25 anos. Eu quero mostrar a vocês que Deus não é imediatista, como algumas organizações religiosas querem fazer Deus parecer. O Deus do já, o Deus do milagre instantâneo, não é assim. O Deus não age segundo as campanhas. Presta atenção o que a igreja evangélica faz hoje, de modo pontual, não todas. É uma questão de campanha. 7 semanas para você receber a sua bênção. 21 dias para você receber a sua bênção. Pegam referências bíblicas e fazem uma campanha com tempo limitado e dizem: Deus vai fazer neste período. Em 7 reuniões você vai receber a sua bênção. Quem é o homem que possa determinar qual é o tempo do milagre, irmãos? Quem somos nós? Quem somos nós para determinar a hora, o dia, o culto? Naquele culto você vai receber a sua bênção. Se Deus não revelar para você se está perto ou não a sua bênção, continue esperando. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias. Eu sou absolutamente credo. Eu tenho crença. Eu tenho absoluta crença. Se Deus me falar uma coisa, não importa as circunstâncias, vai se cumprir na minha vida. Entenda isso em nome de Jesus. Estamos falando aqui de maternidade e paternidade. Pastor, Deus me falou que eu ainda vou gerar filhos. Se Deus lhe falou, você tem absoluta certeza. Mas eu tenho uma doença no meu órgão reprodutor, no meu útero, qualquer coisa. Tecnicamente eu não posso ter filhos. Não é? Meus órgãos reprodutores são atrofiados, distorcidos. Não dá. Mas se Deus falou que você vai ter, nem que você fizesse uma esterectomia total e tirasse tudo, Deus daria um jeito de você ter essa criança. Não existe impossível para Deus. Deus é comprometido com a sua promessa, amém, igreja? Totalmente comprometido. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O nosso relógio corre muito rápido, cada dia para nós é acelerado, e nós vivemos uma ansiedade brutal. Somos ansiosos até... Tem gente aí tomando remédio, anti-ansiolítico, tem gente roendo as unhas, tem gente perdendo noite de sono. Por que perde noite de sono? Perder noite de sono normalmente é excesso de ansiedade, é excesso de futuro que ainda não aconteceu. Fica à noite pensando, ruminando, como é que vai ser, como é que será? Se Deus tem promessas para nós, e tem, às vezes umas promessas, eu estou falando a nível particular, a promessa geral é o reino, todos nós vamos entrar no reino. Essa vai demorar um pouquinho. Mas as promessas que aguardam para a nossa vida, também passam na aprovação do tempo. Amém? Não queira ser imediatista, Deus tem o seu tempo determinado. Abre sua Bíblia agora, por favor, em Romanos, capítulo 4, verso 18. O que eu faço objetivamente para esperar o cumprimento do tempo? O que nós fazemos? O que podemos fazer? Já que por nós era para ontem. Não é, irmãos? Oh, Jesus! Por nós era para ontem, isso já devia ter se cumprido há muito tempo. E não é só com vocês não, estou falando pessoalmente, essa palavra primeiro me corta. Amém? A minha ansiedade era que nós saíssemos desse santuário nesse ano ainda. É a minha ansiedade. A minha realidade não é esta. Deus não me deu data. É o que eu quero. É o que Deus quer. Estão faltando 4 meses para terminar o ano, não tem a menor perspectiva de a gente sair daqui. Mas a minha ansiedade era essa. Arranjar um outro local, partir. Tudo tem um tempo determinado.
Deus está tratando com o pastor de vocês, espero tratando com vocês também nessa noite. Romanos 4:18. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse período na vida de Abraão e como ele suportou o período de espera, que é o mal de todo ser humano. Leiam comigo para aprender um pouquinho, vamos lá? Aprender sabedoria divina? 4:18 até o verso 22, vamos ler comigo. Abraão, o que, irmãos? Esperando contra a esperança. Essa frase tem que ser destacada. Pode sair lendo assim correndo, não. O que é esperar contra a esperança? Hã? Não é um paradoxo? Não é uma coisa antagônica? Esperar contra a esperança. É tipo assim, vou traduzir no português. Tem esperança, mas é quase impossível que aconteça. Esperando contra a esperança. Na verdade, esperando contra a desesperança. Olha o que diz o texto, vamos de novo. Abraão, o que, igreja? Esperando contra a esperança, creu. Mesmo que as evidências não provassem, ele creu. O que mais? Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Deixa eu dizer para você aqui, ficar registrado. Fé não é loucura. Ok? A pretexto de fé, alguns cristãos fazem loucuras. Fé tem base racional. Ou não tem base racional? Tem base racional. A promessa é, vou fazer de você, você vai ter filho na velhice. A realidade é, meu corpo não pode mais produzir filhos. Ele levava em consideração sua realidade. Ele não vivia nas nuvens, na loucura. Ele olhava para a sua realidade e dizia, a minha realidade é negativa. Mas a palavra de Deus, a promessa é que vai haver um milagre e vai mudar isso. Quantos entenderam? Tem que levar em consideração as duas coisas. A realidade que se espera, o milagre, e a realidade que se vive. Não é uma coisa louca, não. Só vivendo do milagre, não. Tem que viver da realidade, tem que ser. Como eu costumo dizer, nossa irmã Isanete, até nem oramos ainda por ela hoje, está hospitalizada esperando cirurgia. Eu costumo dizer, não existe cura se antes não tiver doença. Não é? Não existe milagre antes da crise. Primeiro a crise, depois o milagre. O que traz o milagre é a crise. Ou não? Tem que ter crise. Tem que ter o dia mau. Tem que ter a dor, a enfermidade, o desemprego. Tem que ter alguma coisa para ser revertida. Amém, povo santo? Então Abraão tinha consciência da sua impossibilidade. Ele olhava para ele e olhava para a esposa. Não dá. Mas cria naquele que prometeu. Se ele disse que dá, vai dar. Amém? As duas coisas na mente de Abraão. A impossibilidade e o Deus do impossível. E aí o texto diz, sem enfraquecer na fé, verso 19, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, verso 20, é a chave, vamos lá, irmãos. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como é que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Senhor, eu não tenho ainda, mas Tu és Deus poderoso, eu creio que Tu vais fazer. Senhor, ainda não aconteceu meu milagre, mas eu creio que o Senhor é um Deus que não falha, vai acontecer. Como é que se suporta o tempo da espera? Dando glória a Deus. Amém, povo santo? Sabe a tua necessidade, a tua ansiedade? Não vai fazer Deus apressar o propósito dele, não, queridos. É o contrário, é no tempo dele. Mas enquanto espera, vai dando glória, vai agradecendo.
Você pode agradecer antecipadamente, porque Deus não falha. Agradecer é teu papel. Só que nesse processo de ficar agradecendo já pela fé, você se fortalece. Um dos grandes problemas de esperar o tempo de Deus, a demora de Deus, é a incredulidade que entra. Quando Deus não faz aquilo que queremos, no tempo que queremos, normalmente descambamos para a incredulidade. Aí é um processo de perda da bênção. Querem ver como é que isso é possível? Então Abraão ele se fortaleceu dando glória a Deus. Verso 21 diz assim, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, Deus era poderoso, para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. A chave do negócio, Deus está demorando, continua adorando, continua celebrando a Deus, continua crendo no poder dEle. A demora é real. Às vezes demora muito. Às vezes é rápido. Tem bênçãos que a gente recebe em um dia. Tem bênçãos que a gente recebe em uma semana. Mas tem bênçãos que vai demorar anos. Anos e anos. Mas vai se cumprir. Você vai ver isso na terra dos viventes. Não deixa o tempo ser o fator de você derrapar na fé, de você tropeçar. Aprendam a esperar em Deus. É um aprendizado difícil. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. Abre, por favor, agora em Lucas, capítulo 12, verso 45. Lucas 12, verso 45. Como disse, todos nós esperamos a vinda de Jesus, esperamos o reino, fora nossas bênçãos particulares. E Jesus não volta nunca, né, irmãos? Está demorando. Está demorando, Jesus. 2000 anos que o Senhor disse, breve venho. Esse breve está em 2000 anos. É um breve de 2000 anos. Breve para mim não é isso não. Para você 2000 anos é breve, irmão? 2000 anos é um período muito longo. Breve vem, estou esperando até hoje. E todas as gerações estão esperando até hoje. Sabe qual é o efeito negativo da demora? Desfalecimento da fé. Quantos colocaram os olhos no texto? Já estou terminando. Lucas 12, 45, igreja, vamos lá? Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, o quê? Tarda em vir, está demorando. E passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se. Na prática é o seguinte, Jesus não vem, eu estou me santificando todo dia, já é difícil manter o nível da santidade, e passa uma semana e as coisas não acontecem, passa 2, passa um mês, passa um ano, passa 2. Eu estou cansado de me santificar. Tem gente que pensa assim. Eu estou deixando de curtir a vida. Eu estou deixando de fazer aquela viagem, de ir naquele baile, naquela festa. E Jesus não volta nunca. E é tão cansativo ficar o tempo todo se separando. Tão cansativo. E alguns resolvem largar de mão. E vão se embriagar. E vão curtir a vida, vão curtir as coisas da carne. Qual o fator que levou essa pessoa a abandonar? A espera, o tempo, a demora. Por isso a palavra de Deus nos manda perseverar até o fim. A perseverança tem que ter ação completa. Todos nós somos desafiados à perseverança. Porque senão desfalecemos nessa jornada, que demora. Amém, queridos? Não estou dizendo que é um padrão de Deus, já falei, Deus pode trazer suas bênçãos instantâneas. Você pode receber uma cura instantânea. Você pode receber uma causa em pouquíssimo tempo. Mas aprenda com a Bíblia, aprenda com o pai da fé, que muitas vezes demora. Não desfaleça. Amém? Não se entregue aos prazeres porque está demorando. Mantenha a posição. Você estava em Lucas 12, 45, Lucas 18, 7. Penúltimo versículo nós vamos ler. Lucas 18, 7.
Nós temos que abandonar essa ideia de imediatismo e confiar em Deus. Lucas 18, 7. Quantos acharam? Digam amém. Deus está falando ao seu coração nessa noite, igreja? Está falando contigo pessoalmente? Porque somos todos assim. Isso não é exclusividade de um ou outro irmão. Somos todos ansiosos. Lucas 18, 7. O que acontece? Tem níveis diferentes de ansiedade. Quantos acharam? Digam amém. 7 e 8, igreja. Quem quiser ler com o pastor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Percebam que Deus sabe que você está clamando dia e noite todos os dias. Todo dia. Deus ouve sua súplica, o seu clamor. Todo dia. Vou ler novamente, por favor, leiam comigo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, todo dia. Embora pareça o que, igreja? Demorado em defendê-los. Parece demorado? Parece, do ponto de vista humano. Verso 8. Digo-vos, porém, disse Jesus, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fé aí, a palavra sinônima para ela é confiança. Você confia em Deus mesmo que demore? Você confia que Deus vai cumprir tudo que disse a teu respeito? A expectativa de Jesus é achar um povo que, a despeito do tempo e da dificuldade, continua confiando que Deus é poderoso para fazer o que disse. Estava lendo um livro que recebi lá em Fortaleza, sobre o fim dos tempos, do David Slicker. Fim dos tempos simplificado, eu acho que é esse o nome do livro. Bom livro. E falava sobre a provação da igreja. Nós vamos passar por provação. A grande tribulação é uma realidade bíblica, profética, não tem como fugir dela. Não tem saída da terra de maneira invisível antes da grande tribulação. E aí vem a nossa grande prova. Ela só dura 3 anos e meio. Mas 3 anos e meio, do ponto de vista da nossa ansiedade, é muito tempo. Você consegue imaginar uma perseguição de 3 anos e meio? Consegue imaginar uma perseguição de 3 anos e meio? Você consegue imaginar uma perseguição de 1 mês? 1 mês sendo perseguido. Fugindo, correndo para lá, se escondendo. 1 mês. Quando multiplica aí por mais 36 vezes. Conseguiram entender? Nós continuaremos sendo provados na espera. E aquele que perseverar, esse será salvo. Porque a despeito das grandes aflições que temos que enfrentar na vida, Deus não muda. O Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo seus prodígios, mas Ele vai cumprir a vontade dEle sobre as nossas vidas. E não a minha e a tua vontade. Não tenta empurrar Deus. Não tenta encurralar o Senhor. Você não vai conseguir fazer isso. Olha, se o Senhor não me der essa bênção, até o final do mês eu largo a igreja. Tu vai perder tudo. Vai perder sua posição no reino. Você acha que Deus pode receber ultimato de homem? É Ele que sabe o tempo das nossas bênçãos, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Você não está aqui até hoje? Você morreu de fome em algum período que você ficou esperando? Você ficou pelado, sem roupa? Hã? Deus não sempre supriu. Deus não sempre foi a teu encontro na hora da enfermidade. Você não sobreviveu às enfermidades? Não está vivo aqui para contar? Existe um tempo para tudo, amém, queridos? Vamos suportar dando glória a Deus. Está difícil a sua prova? Cada um de nós tem a sua angústia. Jesus resumiu: basta a cada dia o seu mal. Não sofra antecipadamente. A luta de hoje é de hoje. Como o pastor bem disse, pastor Manuel, presente é presente.
Você só consegue viver o presente. Você não consegue viver o futuro nem o passado. O passado já passou, o futuro não te pertence. Só consegue viver um momento imediato agora. Para que se ficar angustiado com um dia de daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, 10? Não faça isso. Dá glória a Deus hoje. E amanhã, dá glória a Deus de novo. Vai se fortalecendo. Senhor, eu não sei que luta tem reservado para mim hoje, mas hoje eu vou contigo. Eu andarei com o Senhor. Eu viverei a tua palavra. Eu te honrarei. Farei como Abraão. Serei uma bênção na terra. E assim você vai se sustentando mais um dia, mais um dia, mais um mês, mais um ano, até que tudo se consuma. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Espero que sirva de parâmetro para a sua vida, para a minha vida. Existem pessoas aqui que às vezes pensam em desistir do Senhor. Se acham injustiçadas, se acham que Deus está demorando, porque Deus não a ama. Deus te ama e tem um tempo determinado para trazer a tua bênção. Glórias a Deus. Não precisa abrir, mas se você tiver, quem gosta de acompanhar anotando, Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, povo santo? Guarda firme a confissão da esperança. Continua declarando o que Deus vai fazer. Continua dando glória a Deus. Aquele que é fiel vai cumprir. Só aprenda a não pressionar o Senhor. Aprenda a confiar. Amém, queridos? Erga a sua destra ao céu. Eu quero clamar pela sua vida nessa noite. Quero clamar pela minha vida, pelas minhas próprias ansiedades. A palavra do Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nunca falhou. A ansiedade é mal do homem, não de Deus. Senhor, eu quero clamar pela minha vida primeiramente, Senhor. Clamo a Ti na presença dos meus irmãos, na presença dos anjos, na presença do inimigo da minha alma. Eu sei que sou pequeno e falho, mas eu sei que Deus já colocou no meu coração promessas grandiosíssimas. E estou firmado nesta crença, nesta fé, nessa confiança. Aquilo que Deus disse a meu respeito vai se cumprir na terra dos viventes. Aquilo que está determinado para a minha vida vai acontecer. Porque meu Deus não falha. Nenhuma circunstância adversa, nem a aparência da morte pode me separar do projeto de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, a começar em mim, trabalha o meu coração, trabalha esse tempo da espera, meu Deus, para nós tão angustiante, para mim tão angustiante. Me dá graça, Senhor, para suportar o tempo passar, até que se cumpra a Tua vontade. Estou firmado na promessa, Senhor. Dela não me desviarei. Te peço agora a graça sobre os meus irmãos. De igual forma, cada um com a sua angústia, a sua necessidade. Deus santo e poderoso, Tu conheces cada um, Senhor, desde o ventre materno, desde a formação dele no ventre materno, da fecundação, quando ali gerou vida no ventre. Tu és um Pai que supervisiona cada filho Teu. O Salmo diz isso. Quando Davi ainda era substância informe, seus olhos já estavam sobre a vida dele. E Tu já tinhas determinado cada dia da vida de Davi. Porque Tu fazes assim, Tu supervisiona a vida dos Teus eleitos, dos Teus filhos. Muito obrigado por esse tempo em nossas vidas. Senhor, nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade e abandonar diante do Senhor. Não andar com fardo pesado, não andar agitado,
Não andar de maneira, Seu Deus, até que seja contrária à esperança. É verdade, Senhor, muitas coisas para nós são difíceis, quase impossíveis. Mas ajuda-nos a crer contra a esperança, como teu servo Abraão. Ajuda-nos a fixar os olhos na promessa. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Abençoa os teus servos, teus eleitos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar o cântico. Depois que cantarmos o cântico, aquele que sentir vontade, mesmo em meio ao cântico, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu ainda quero abençoar a sua vida mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus.